Fala pessoal do Gabarita Gel, Geografia, e hoje nós temos aqui a presença ilustre dele, do mestre da Química, para falar de Química da universidade mais legal, de onde nós estudamos, sim, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Jean, a Unip? Não, pelo amor de Deus, é a Unesp, espalhada por todo o interior do estado de São Paulo, a universidade mais democrática, mais legal. Vai estudar na Unesp, você não vai se arrepender. Tem problema? Tem, como qualquer uma. Mas te garanto que você vai sair com um diploma pesado, como o Vini saiu com esse diploma pesado. Vini teve até a oportunidade de estudar fora do país, né? Pela Unesp. Pela Unesp. Cara, pode contar um pouquinho da tua experiência lá no Canadá, né? Claro, perfeito. Então, pessoal, enfatizo tudo que o meu amigo Jean disse. Eu estudei na Unesp e foi uma experiência fantástica, foi uma experiência incrível. Na Unesp de Rio Preto, fiz o curso de Química Ambiental. No meu último ano de graduação, eu tive a oportunidade de participar de um intercâmbio, onde eu estudei na melhor universidade do Canadá, que é a Universidade de Toronto. E tudo por conta de eu estar na Unesp. Intercâmbio com tudo pago, passagem, auxílio moradia, aluguel. Enfim, eu recebi um dinheirinho ali todo mês. Foi uma experiência fantástica, a Unesp me abriu muitas portas. E depois que eu acabei a minha graduação, fui prestar mestrado, passei tanto na USP de São Carlos, no IQ de Química de lá, quanto na Unesp daqui de Rio Preto, e não poderia ser diferente. Preferi continuar aqui na Unesp de Rio Preto e não me arrependo. Essa faculdade é muito boa. Fica a dica pra vocês, pessoal. Cara, você tá vendo? Aí você, às vezes, a USP, Unicamp. Cara, a Unesp vai te oferecer um estágio no exterior. Claro que não é para qualquer um, você tem que ser dedicado, você tem que ir atrás, você tem que saber línguas já. Então estudar o inglês, pisou na universidade, já vai fazer um curso de inglês, aprimore seu inglês, porque a hora que aparecer uma oportunidade, você levanta a mão e fala, ó, eu sei falar inglês. E aí você vai ter essa oportunidade como o Vini teu. Mas, galera, pra gente chegar na Unesp tem que fazer a prova. O tal do vestibular, né? O bendito vestibular da Unesp. E nós vamos falar de Química. E o Vini, cara, ele fez a prova quando ele era vestibulando, como vocês vão fazer, né? E hoje ele é especialista nessa prova. Por quê? Ele trabalha e trabalha demais a banca VUNESP, que é responsável pela prova da Unesp. Tá, Vini, para começar, como que é essa prova? Em comparação, por exemplo, com uma FUVEST, como uma Unicamp. Qual é o grau de dificuldade que o aluno vai encontrar na parte de Química? Certo. O grau de dificuldade ele acaba sendo subjetivo, né, para cada pessoa. Então tem pessoas que se adaptam melhor a uma prova, a outra. Então assim, eu tenho vários amigos, vários alunos que falam que o vestibular da Unicamp é um dos mais difíceis. Eu particularmente não acho. Mas falando da Unesp, que é o tema de hoje, eu não acho o vestibular deles tão difícil assim. Eu acho que em termos de dificuldade a FUVEST acaba sendo mais desafiadora. Assim como até de repente o Enem acaba sendo até um pouco mais desafiador do que a Unesp em conteúdo de Química. Olha isso, o Enem é mais difícil? Eu acho que dependendo do ângulo, dependendo do ano. Eu vejo que a Unesp, assim como outras bancas, estão passando por uma certa metamorfose, estão trazendo um vestibular mais interdisciplinar, às vezes com outras matérias, às vezes entre eles mesmos. Então, às vezes a gente vê uma questão de química que tem um pezinho na física, uma questão de química que tem um pezinho na biologia, um pezinho na matemática. Cada vez mais comum de observarmos essa tendência. Eu não considero a parte de química da Unesp como uma das mais difíceis dentre as grandes, assim, por assim dizer. Mas é uma faca de dois gumes, né? Uma faca de dois legumes, porque é uma competição. Então, se é mais fácil para você, também é mais fácil para os concorrentes. E aí você tem que ir bem. Você tem que ir bem. Então, galera, vai prestar curso de alta concorrência na Unesp, não pode deixar, né, a Química de lado. Você tem que acertar um número bom aí, né? Sim. Vamos imaginar aí, vamos pensar um humanoide. Pelo menos fazer das 10, 5, 6 questões. Importante ficar na média. É importante ficar na média. Vini, tá. E o que mais cai nessa prova? Você falou que ela apareceu aí com um caráter mais interdisciplinar, mas os conteúdos mais específicos, mais raiz, da química raiz, que pode aparecer nessa prova da Unesp, quais são suas apostas? Tá, quando a gente olha para a prova da Unesp, quando nós observamos sob a ótica das 3 áreas da química, química orgânica, química geral e físico-química,
A Unesp, quando a gente fala em química geral, ela gosta de propriedades da matéria, certo? Nós observamos bastante isso, nós também observamos estequiometria. Para quem viu o vídeo da FUVEST, ou vai ver o vídeo da FUVEST, fica... Poxa, mas o professor falou estequiometria, mas não tem jeito, gente. A fama da química ser uma ciência que se resolve por regra de 3 vem do fato dos vestibulares abraçarem estequiometria. É igual relevo na geografia, tá em todo vestibular. Vai aparecer, né? Aparece, não tem como. Na parte de química orgânica, a minha aposta vai para propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, então entender se aquela substância é solúvel em água, é solúvel em óleo, se aquela substância tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição alto ou baixo, e aí a gente cai, não tem como ser diferente em interações intermoleculares, então de polo induzido, ligação de hidrogênio, importante que vocês também estejam atentos a isto. Vini, e a bendita pilha? Eu lembro, cara, que quando eu fazia cursinho, eu sempre, professor de química, dava aula de pilha. E eu gostava porque eu aprendia, era uma das poucas coisas que eu aprendia com facilidade. Pode cair, aparece, é um conteúdo assim que é frequente? Sim. Hoje, né? Porque eu fiz vestibular há alguns anos atrás, né? Então, pilha aparece sim. Quando a gente olha para os tópicos de eletroquímica, Jean, nós podemos falar em pilha, eletrólise, reações de oxirredução. Dentro dos grandes tópicos de eletroquímica, o que tende a ter mais destaque são as reações de oxirredução, até porque elas conseguem conversar com outros tópicos da química com mais facilidade. Então, eu daria prioridade número 1 para reações de oxirredução, certo? E logo na sequência, pilha. Beleza? Porque pilha, ela meio que abraça vários tópicos da eletroquímica. Então, também ajuda. Então, enquanto a oxirredução abraça vários tópicos da química como um todo, você pode falar de oxirredução em reações orgânicas, reações inorgânicas, pode falar no dia a dia. A pilha ela abraça vários assuntos dentro da própria eletroquímica. E o assunto mais renegado, por assim dizer, costuma ser a parte de eletrólise. Aí a gente tem a eletrólise ígnea e aquosa. A eletrólise ígnea, que é a mais simples, ainda aparece, tem uma chance ali. Agora, a eletrólise aquosa, que é um conhecimento mais preciso, mais robusto, assim, que exige do vestibulando, é mais difícil de aparecer, porque você vai ter que ver qual ânion vai oxidar, qual cátion vai reduzir. Então, é um pouquinho mais complexo. Então, eu colocaria nesse grau de prioridade. Reação de oxirredução, pilha e, por fim, eletrólise. E a prova da Unesp, Vini, ela tem também uma divisão clara em grau de dificuldade ou uma prova mais equilibrada? Você fala entre as questões. Não, assim, a gente consegue observar uma diferença no nível de dificuldade das questões. Sempre vai ter uma ou outra, mas não mais do que isso, que realmente desafia o estudante ali naquele momento. Às vezes é uma questão que exige um pulo do gato, às vezes é uma questão que tem uma pegadinha, às vezes é uma questão que envolve um gráfico, um texto, tem que ler, tem que pensar, tem que raciocinar ali sobre aquilo. Mas, via de regra, existem questões mais simples. Algo característico da Unesp, bem a cara da Unesp, e a gente observa na banca da Unesp, na verdade, isso, na parte da química, né, lógico, são questões onde você tem o texto com lacunas, e aí ele fala, para preencher as lacunas, eu vou ter que colocar quais palavras? Aí tem A, B, C, D, e as palavrinhas com as lacunas, com onde as palavras vão nas lacunas. Isso aí, a chance de aparecer é grande, né? Aparecem muitas questões assim, é a cara da banca Unesp. Cara, olha aí, olha que dica, hein, cara. Então você já vai bater o olho e você vai falar, poxa, o Vini me falou isso, e aí vai estar tranquilo, vai estar favorável. Como estudar nessa reta final química? O que você indica para o aluno? Como ele vai estudar? Tá, no como estudar, o que eu sugiro é assim, você vai revisar o assunto, depois de você revisar o assunto, você vai fazer exercícios, e depois de você fazer exercício, você vai ver onde foi que você errou. É muito importante esse movimento. Então você revisa, você faz exercício e aí você, a partir do seu feedback, você vê onde você errou e por que você errou. Tá, mas você acha que é melhor ele estudar com aquilo que tem maior probabilidade de cair? Né? Então sim, pegar os conteúdos que mais caíram nos últimos 5, 10 anos e focar neles agora nessa reta final? Uhum. Então assim, o que é importante? Você que é de exatas, tem um pouco mais de dificuldade em decorar termos, então dá uma focada na parte de nomes de compostos orgânicos, porque isso provavelmente vai cair. Você que é de humanas, um assunto que cai bastante da parte de conta, como eu disse, é a estequiometria. Então faz assim, faz esse movimento. Primeiro você vai ver os tópicos que mais caem.
Ah, cai isso, cai aquilo outro, cai esses assuntos. Desses daqui, o que eu tenho mais dificuldade é esse daqui do meio. Os outros eu tô tranquilo, os outros eu já sei. Se você realmente sabe, se está tranquilo, foca naquele que você tem um pouquinho mais de dificuldade. Aprender do zero agora vai ser difícil, porque está às vésperas. Mas dá uma atenção extra, porque às vezes tem aquele assunto que quando você resolve, aquele exercício que às vezes você acerta uma, outra você erra, aí o outro você acerta. Então você tem ali que só dar uma arrumadinha para começar a acertar todas, né? Dá aquela polida, né? Isso. Tem que relembrar aquele assunto e tal. Igual, por exemplo, eu com português, análise sintática. Cara, eu era horrível com aquilo, tipo, objeto direto, objeto indireto, que não sei o quê, mas, sabe, se eu pegasse para estudar, para ler aquele assunto, até que ia, pelo menos os 5 ali na prova eu consegui, os 5, 6. Então, esse tipo de assunto, você tem dificuldade, você não lembra, ai, caramba, quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, no caso da pilha, que cai, né? Então, dá uma revisadinha nesse assunto agora, que você tem mais dificuldade. Então, olha o que mais cai. Dentro do que mais cai, aquilo que você sabe, mas tem dificuldade. Estuda aquilo, começa por aquilo. Aí depois você vai para os assuntos que tem mais facilidade. É isso aí, gente. Ó, a Unesp é uma prova democrática, equilibrada. O Vini acabou de falar que a química é equilibrada, dá para acertar bastante questões, então vá confiante. Né? Ele pontuou aqui muitos temas que podem aparecer. Volta o vídeo, anota os tópicos que ele falou, vai estudar, se dedica, faça exercícios, que é fundamental nessa reta final. Vini, valeu, segue o Vini no Instagram, Vini_prof. Professor, sempre eu erro, Vini_professor, aqui na descrição também tem o link, segue ele lá e continue aí, ó, na nossa revisão do Gabaritagel. Valeu, galera! Tamo junto.